Olá, boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma prática do nosso grupo de prática de interpretação, Interpractice. Hoje, os Felipes vão apresentar para vocês, tanto myself, Felipe Santos, quanto o meu xará e concubino Felipe Pazello. Nós vamos falar sobre um assunto que a gente tem falado bastante recentemente, né? A gente tem conversado bastante sobre isso, que é sobre o Espírito Santo. A minha parte vai ser, acho que um pouco mais voltada à parte bíblica da coisa mesmo, né? E o Pazello vai trazer uns aspectos um pouco diferentes aí para vocês, tá bom? Pelo menos um pouco diferente foi para mim quando eu li, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é quem é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Né? Se você abre a Bíblia, você consegue identificá-lo através das Escrituras, né? Então a gente vai ver algumas passagens de como saber identificar o Espírito Santo, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, o Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade. Se você não sabe, existe a Trindade, que são Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é Deus, segundo a palavra de Deus, né? Então, ele é uma pessoa da Trindade. Vou te dar um exemplo para exemplificar o que é a Trindade. Imagina a água. A água é uma só. Porém, você tem água em estado sólido, você tem água em estado líquido, você tem água em estado gasoso. Mas ela não deixa de ser água. Ela tem as características, ela tem funções. Cada parte tem uma função, né? Então, por isso, ela continua sendo água. E Deus e o Espírito Santo é a mesma coisa. Ele é Deus, ele não perde a essência de Deus, porém ele tem uma função específica, tá? Deixa só eu... Não, tá bom sim. Ele tem características pessoais. O Espírito Santo, ele é tratado na Bíblia muitas vezes como uma pessoa. Ele é uma pessoa, não deixa de ser, né? Acabei de dizer que ele é uma pessoa da Trindade. Vamos a alguns exemplos ali, ó. Se você abrir lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, você vai perceber que ele tem característica pessoal como ele fala. Então, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, com E maiúsculo, diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, olha ali, diz. Quem pode dizer? Uma pessoa. A segunda parte, João 15, 21. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Então, quem pode testificar? Apenas uma pessoa, tá? Vamos conhecer alguns pronomes masculinos que são atribuídos ao Espírito Santo. Então, você vai encontrar o Espírito Santo dessa maneira, descrito nas Escrituras, tá? Então, olha ali, ele também é chamado por pronomes masculinos, como Consolador. A gente acabou de ver esse versículo ali no começo, né? Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, e assim vai, né? Há passagens que o chamam de advogado e acusador. Se você começar a vasculhar a Bíblia, você vai encontrar isso, tá? E ele demonstra ser inteligente. Ele demonstra ter conhecimento, ter sabedoria, né? Os únicos seres racionais que existem somos nós, pessoas. Animais não são racionais, né? Então, olha o que diz ali em 1 Coríntios 2, versículo 10 e 11. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Espírito com E maiúsculo, sempre que for Espírito com E maiúsculo, é o Espírito Santo, tá? Então, ele sabe, ele conhece as coisas. De novo, são pronomes masculinos, né? Se não o Espírito Santo, ali a gente tem um pronome, um artigo definido, né? O Espírito Santo, e ele demonstra ali que ele sabe, ele conhece, tá? As coisas.
A palavra de Deus também, ela é cheia de características de personalidade do Espírito Santo. Mostra que ele tem características pessoais, né? Olha ali, ele tem vontade, ele tem amor, ele tem bondade e ele se entristece. Olha o que diz em 1 Coríntios 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, como ele quer, o Espírito. Né? Então, ele tem desejo, ele tem vontade. Tá? Obviamente não é desejo carnal, né? Mas ele tem vontades. No número 3, Romanos 15, 30, diz: E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Então você consegue enxergar várias características de personalidade, né? Se você abrir no livro de Números, capítulo 9, versículo 20, você vai ver sobre a bondade. E no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30, sobre tristeza. Vai mostrar aqui os nossos atos falhos entristecem o Espírito Santo. Tá bom? Características de personalidade. E atos pessoais, como a gente viu lá no comecinho, né? A gente viu o primeiro versículo que diz que o Espírito diz às igrejas, né? Ele clama. Então, ele tem atos de uma pessoa. Isso está ali em Apocalipse 2, 7, né? Eu deixei algumas outras passagens ali também, como João 15, 26 e Gálatas 4, 6, tá? Ele intercede. Se você abrir em Romanos 8, 26, vai estar escrito lá exatamente assim, que ele intercede, ele é intercessor. Ele ensina, desculpa, eu esqueci de fechar o parênteses ali, mas ele ensina, João 14, 26. Ele guia e ele conduz, como está em Romanos 8, 14 e Atos, capítulo 16, 6 e 7. Tá? E o quinto, ele chama os homens e ele comissiona. Tá vendo? São características que apenas pessoas podem ter. Animais não podem ter essas características. Máquinas não têm essas características. Apenas pessoas as têm. Né? Então, olha o que diz ali em Atos 13, 2, por exemplo. Diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, ele chamou os dois. Ele comissionou esses dois. Tá? Prosseguindo, o Espírito Santo e seus frutos. Né? Com certeza você conhece alguém que tem o poder de influenciar, que tem o poder de levar pessoas a mudarem de atitude, com algo que eles falam, com algo que eles ensinam, tá? Então você sempre vai ter esse tipo de gente ao seu redor, tá? Ele ensina. Olha o que diz a palavra de Deus em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, ele causa isso nas pessoas. Ele leva as pessoas a terem estas características, a terem esses frutos, a agirem dessa maneira. Tá? Então, o Espírito Santo, gente, ele não deixa de ser uma pessoa, alguém que age junto de Deus, sendo Deus, porém tendo uma ramificação do Deus Pai, né? Ele tem essa função. Ele é uma pessoa. Né? A gente já tem conversado muitas vezes, o Pazello e eu, sobre como o Espírito Santo conduziu algumas coisas. Né? Teve uma vez a gente estava conversando, batendo um papo numa prática que nós fizemos, e logo depois o Pazello abriu o livro e caiu numa passagem exatamente do que a gente estava falando. Isso é o quê? É ele direcionando e levando as coisas para o lado
correto, o lado certo, né? Mostrando que ele estava ali e que ele está aí o tempo todo, tá bom? A minha parte era isso. Espero não ter falado muito rápido, né? E eu vou passar agora a palavra para o meu amigo Pazello. Obrigado, Feia. Pessoal, muito obrigado pela presença, meus queridos intérpretes, amigos, estou muito feliz. E agora vou tocar aqui a nossa apresentação. O Felipe Santos, nosso grande amigo, fez um excelente comentário, com passagens bíblicas muito interessantes, muito profundas, belíssimas. Então, agora eu vou falar para vocês um pouquinho de alguns pontos históricos sobre o estudo do Espírito Santo, né? Então, gente, o primeiro ponto interessante é sobre Basílio de Cesareia. Basílio, pessoal, ele foi um teólogo do século IV depois de Cristo. Ele também é chamado de Basílio Magno. Inclusive, eu estou aqui com um livro, o livro que o Felipe Santos comentou, né? Dá para ver aqui porque tem o fundo, mas é um livro que é muito interessante, que Felipe e eu estávamos conversando sobre esse livro. É um livro excelente. E esse livro, que eu estou aqui nas mãos, foi escrito por Basílio de Cesareia. Então, quem foi ele? Foi um teólogo, nascido na Capadócia, atual Turquia, irmão do grande Gregório de Nissa, que foi também um teólogo bem importante da parte primeiros séculos, né, da igreja primitiva, do cristianismo primitivo. E importante, pessoal, que Basílio de Cesareia, ele foi um combatedor de heresias. Então, uma heresia muito comum na época dele, nos primeiros séculos do cristianismo, é o chamado arianismo. O arianismo, como o nome diz, vem de Ário. Ário era um diácono. E Ário acreditava que o Filho não é Deus. Interessante, como o Fê comentou, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Ário acreditava que o Filho não é Deus. Por quê? Porque para ele, o Filho e o Pai não possuem a mesma substância. Eles são semelhantes, mas não possuem a mesma substância. Isso segundo Ário. E Basílio de Cesareia, em vários escritos, um deles está aqui nas minhas mãos, combateu essa heresia ariana, promovida por Ário. O segundo ponto que Basílio combateu, uma outra heresia, né, que ele combateu, é a heresia macedônica. Conta também um estudioso da época, Macedônio, que dizia que o Espírito Santo não é Deus. Então, olha que interessante. Então, Basílio, ele queria argumentar, ele queria escrever livros e estudos sobre esses dois pontos: combater o arianismo, que dizia que o Filho não é Deus, que eles possuem substâncias diferentes, semelhantes, mas não idênticas, e também queria combater a heresia macedônica, que dizia que o Espírito Santo não é Deus, que eles eram semelhantes, mas não que o Espírito Santo não era Deus, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuíam substâncias diferentes. Interessante, né? Gosto muito desse tema. Continuando então, gente, por favor, Fê, pode passar. Fê, pode passar, por favor, viu? Obrigado. Então, pessoal, com relação a este livro que eu tenho em mãos, o Tratado sobre o Espírito Santo, ele também é conhecido no mundo teológico como um tratado sobre a trindade consubstancial, como eu acabei de falar. Porque ele queria provar, Basílio, por argumentação, que o Espírito Santo é Deus e que o Filho também é Deus. E o Pai é Deus também. Todos partiam da mesma substância. Então, como o Fê comentou anteriormente, Deus possui uma substância em três pessoas. Em grego é hipóstasis. Uma substância partilhada por todos e três pessoas. Hipóstasis. Agora, gente, é a parte muito interessante que eu confesso, eu tenho bastante dificuldade para entender. Vejam só. O Filho é gerado e não criado pelo Pai desde a eternidade. Vou ler de novo. O Filho
é gerado e não criado pelo Pai desde a eternidade. Pessoal, não sei vocês, acho que vocês talvez concordem comigo, mas quando nós falamos pai, no mundo cotidiano, pai e filho, o filho é visto como alguém que vem depois do pai. Filho e filha, né? Claro. No caso, gente, isso aqui não é, apesar do nome ser pai e filho, isso não é verdade, porque o filho não é criatura do pai. O filho é gerado pelo pai, e não no tempo, na eternidade. Ou seja, nunca existiu um momento em que o pai não gerasse o filho ou que o filho não fosse gerado pelo pai. Não é que existia uma época em que o pai existia e que o filho não existia. Pai e filho sempre existiram, apesar do fato do filho ser gerado pelo pai. Então, o filho não é uma criatura do pai. Ele sempre foi gerado pelo pai. Porque isso na eternidade, desde a eternidade, não no tempo. O outro ponto interessante, que é a parte da nossa, o tema da nossa palestra de hoje, digamos assim, é que, segundo Basílio de Cesareia, o Espírito Santo, ele procede do Pai e do Filho, desde a eternidade. De novo, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho desde a eternidade. Então, pessoal, isso aqui é muito importante. Por quê? Porque, como podem ver aqui, há um termo em latim que eu coloquei, chama-se filioque. O que é isso? Bom, em latim, filho é filho mesmo. Que é e. A conjunção e é usada em latim algumas vezes depois do substantivo. Então, como o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, essa visão levou ao cisma do Oriente. Há vários fatores, tá, gente? Mas uma grande querela, uma grande rusga entre católicos romanos e os ortodoxos é que os ortodoxos rejeitam a filioque. Os ortodoxos não falam isso. Eles não falam que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Eles só falam que o Espírito Santo procede do Pai. Então, essa e outras razões, essa razão foi uma razão muito importante, foi a gota d'água para a separação entre católicos romanos e ortodoxos. Tudo bem, gente? E agora, continuando, esse livro aqui do Basílio de Cesareia levou ao chamado Credo Niceno-Constantinopolitano, que é o seguinte, eu vou ler em latim. Et in Spiritus Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex patre filioque procedet. Ou seja, e no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, Spiritum et vivificantem, que ex patre, que do Pai, ex patre, filioque e do Filho procedem. Os ortodoxos não aceitam essa frase. Por isso que se você for um católico romano, por exemplo, e quiser virar ortodoxo, você tem que renunciar a essa frase. E se você for um ortodoxo e quiser ser católico romano, você tem que falar essa frase. Qui ex patre filioque procedet. Fê, continue, please. Obrigado, Fê. Então, em suma, a visão de Basílio de Cesareia, que é a visão da Igreja Católica. O Espírito Santo, para o Filho, vejam só, gente, isso aqui é muito importante. O Espírito Santo, para o Filho, ele procede do Pai. Para a humanidade, que somos nós, o Espírito Santo procede do Pai por intermédio do Filho. Ou seja, é justamente a passagem que o Fê comentou na apresentação dele, em João 15, 21. Aquela parte que o Espírito Santo procede do Pai, mas ele chega à humanidade por intermédio do Filho. Então, é esse ponto importante. Tudo bem, procede do Pai? Procede. Mas também chega a nós, seres humanos, pelo Filho. Então, na verdade, procede dos dois. Diretamente do Pai e indiretamente pelo Filho.
Então, na verdade, é uma dupla procedência. Claro que vem do Pai, mas por intermédio do Filho, que é Jesus Cristo, claro. Fê, pode continuar, por favor. E aqui, gente, são só algumas gravuras com passagens bíblicas em que o Espírito Santo está presente. Nós temos aqui Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 28. Temos aqui o anjo Gabriel, olha que coisa linda. E Maria. O que o anjo Gabriel fala para Maria? Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo, que é a primeira parte da Ave Maria. Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. E depois Maria surpreende, né, que ela sabe que vai ficar grávida do Filho de Deus, e pergunta, mas eu não conheço homem. Como assim? Como é que eu serei grávida se eu sou virgem? O que o anjo Gabriel fala? O Espírito, olha aqui a pomba não é o Espírito, claro, mas é a representação. O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Não é lindo, gente? Olha aqui, ó, o anjo, Maria, Espírito Santo. O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. E mais para frente, o anjo fala, porque para Deus nada é impossível. Quando fala da fertilidade, da virgindade e tudo mais, não é? E, pessoal, só um comentário, né? Como o Fê falou anteriormente, muitas vezes se associa o Espírito Santo à pomba. É engraçado que o Espírito Santo ele é associado à pomba, é associado à água, batismo, é associado ao óleo. Engraçado que água e óleo não se misturam, não é verdade? Mas o Espírito Santo é associado a elementos aparentemente incompatíveis. O Espírito Santo também é associado ao fogo. Olha que interessante, gente. A água, ao sopro também, ao vento, ao óleo. É muito bom, é muito legal. E a pomba. E, por fim, obrigado, Fê, por passar. Pode passar, Fê, por favor. E aqui nós temos, gente, Pentecostes. Olha aqui as línguas de fogo, a atuação do Espírito Santo. O Fê comentou agora há pouco, né, dos dons do Espírito Santo, os frutos, né? Então temos aqui Maria com os discípulos, falando em línguas e outras coisas. Então aqui é Pentecostes, a atuação do Espírito Santo. E só um comentário, gente, interessante, que ao estudar aqui para nossa simples prática, eu achei interessante uma citação de Santo Agostinho sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Santo Agostinho fala o seguinte, que o Pai é o amante eterno, o Filho é o amado eterno e o Espírito Santo o amor eterno. Legal, né? O Pai, o amante eterno, o Filho, o amado eterno e o Espírito Santo, o amor eterno. Fê, pode passar, Fê, por gentileza. Então, gente, na verdade, eu coloquei essa figurinha dessa criança dengosa aqui, né? Aqui na praia. É só uma graça aqui, porque, né, gente, depois das passagens bíblicas que o Fê leu, depois desse apontamento breve, eu sou um leigo sobre alguns pontos do Basílio de Cesareia, sobre essa questão da trindade, de procedência do Pai e do Filho, essa questão de ser gerado, mas não criado. Como assim? Mas ser filho, e o pai, mas como assim? É muito complexo isso, é muito difícil. Então, eu me sinto... Tem uma fábula que se atribui a... Uma fábula não, perdão, uma citação que se atribui a Santo Agostinho, que diz o seguinte, entender a trindade, entender o Espírito Santo, que é parte da trindade, é você tentar pegar o oceano, você pegar a sua mãozinha, você é uma criança numa praia, pegar a sua mãozinha e tentar colocar toda a água do oceano aqui no buraquinho da mão. Então, entender todo o mistério da Trindade, a relação, a imanência entre Pai, Filho e Espírito Santo. Tentar entender, para mim, gente, é comparável, perdão, a essa citação de Santo Agostinho. É tentar entender o misterioso, o oceano
e ter a ilusão de que você pode pôr toda a água do oceano na sua mãozinha, ou seja, na sua cabeça. É muita coisa para mim. Estou ainda aprendendo. E não vou deixar de aprender nunca. Tá bom, gente? É isso. Obrigado, Fê. Obrigado, gente. Tudo bem, Terminei. gente. Eu só queria fazer um adendo. Pois não. Não terminamos ainda. Temos ainda 5 minutos. Exato. Pazelo. Beleza. É, a, o Espírito Santo, ele é dividido em 2 etapas na Bíblia, né? Uma etapa é pré-Pentecostes e a outra etapa é pós-Pentecostes, tá? Então ele atua de maneiras diferentes antes daquela acontecimento em Pentecostes e depois da maneira em Pentecostes, tá? Então tem essas 2 eras na palavra de Deus, tá? Uma coisa que o Pazello falou, o que foi o Pentecostes? Muitas pessoas confundem, né? O Felipe trouxe a imagem aqui, deixa eu voltar aqui, das línguas de fogo, né? Aqui. Muita gente acha que as pessoas começaram a falar em línguas diferentes. E não é isso que diz a palavra de Deus. Na Bíblia você vê que estava sendo pregado, se eu não me engano era Pedro que estava pregando, na língua dele, na língua das pessoas ali, e tinha judeus do mundo inteiro. O Espírito Santo atuou de uma maneira que cada pessoa ouviu na sua própria língua. Então Pedro não falou numa língua diferente, ele falou na língua dele. Porém, cada um ouviu e entendeu na sua língua materna. Então, a partir desse ponto, a atuação do Espírito Santo passa a ser de uma outra maneira. Tá? Era só um adendo que eu queria fazer. Bom, eu acho que está quase dando nosso tempo. Gostaria de agradecer, obrigado por estarem aqui. Gostaria de agradecer o Pazello por essa parceria também na parte de apresentação, né? E estamos aqui para qualquer pergunta que tiverem, tá bom? Pazello, quer dar o seu parecer final? Só agradecer, pessoal, os intérpretes maravilhosos. E é isso. Estou cansado, né, por interpretar bastante. Obrigado, gente. Tentei me controlar, estou um pouquinho rouco aqui. Não sei se eu fui bem sucedido, mas obrigado. Gente, Vou parar de gravar, tá? Pera só um pouquinho. Isso.